Olá, olá, galerinha. Estamos iniciando mais uma aula no canal Vitreto. Eu sou o professor João Batista e hoje a gente vai dar sequência à playlist Conjuntos Números Racionais. Essa é a quarta aula e a gente vai trabalhar a parte da multiplicação e divisão de frações. Mas, desde já, eu peço você que está chegando agora no canal que deixe aí seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E você que já está há algum tempo assistindo as aulas do canal Vitreto, eu agradeço imensamente esse seu apoio. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer e esse conteúdo ser divulgado para mais pessoas. Então vamos dar sequência com a nossa aula. Hoje eu vou direto ao ponto para a gente trabalhar esse assunto que é muito importante dentro da matemática básica para você que está aí no ensino fundamental, você que está no ensino médio. É fundamental a importância você saber fazer a multiplicação e divisão de frações. Então vamos iniciar o nosso assunto. Na multiplicação de fração, o que é que a gente tem que fazer? Simplesmente pegar o numerador, multiplicar pelo numerador e o denominador multiplicar pelo denominador. O numerador é a parte que fica em cima, né, do traço aqui na fração, e o denominador seria essa que fica aí embaixo. Então, sem delongas, vamos continuar o nosso cálculo. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu estou multiplicando numerador com numerador, denominador por denominador. Então, quando eu faço 7 vezes 3 eu vou ter 21, 5 vezes 2, 10. Eu vou ter assim esta fração. Observe que não existe nenhum número que eu possa dividir 21 e 10 ao mesmo tempo. Então, o resultado da fração 7 quintos e 3 meios é 21 sobre 10 avos. Aqui no segundo caso, a gente tem aqui uma fração. A gente tem aqui o número inteiro. É só a gente lembrar o seguinte, que todo número inteiro aqui também é uma fração. Então, esse 1 aqui vai aparecer debaixo do 2. Então, esse 1 estava aqui subtendido, só não estava aparecendo. E é o mesmo processo. Eu vou pegar agora, multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. E quando eu faço 9 vezes 2, 18. 12 vezes 1, 12. Então, a gente vai ter essa fração aqui, né? Que é o resultado, que é o produto dessa multiplicação 9 dozeavos vezes 2. Isso acontece, essa fração ela não está na forma irredutível. Eu posso simplificar ela até chegar a um ponto que eu não consigo mais dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número em comum. Nesse caso, o valor escolhido vai ser 6, tá certo? Porque eu consigo dividir 18 por 6 e 12 por 6 ao mesmo tempo. Então, quando eu faço 18 dividido para 6, a gente vai ter 3. E 12 dividido para 6, a gente vai ter 2. Então, tá aqui a nossa fração equivalente, né? Na sua forma irredutível. A gente não tem como mais dividir esse número e obter uma fração mais simplificada. Como é que a gente pode identificar se realmente ela é uma fração irredutível? Muito simples. Quando o resultado dessa divisão da fração, ela não for mais possível de ser realizada. Se eu pegar o numerador pelo denominador, vou ter aqui um número fracionário. Chegar aqui, não existe mais nenhum número que eu possa dividir 3 e 2 ao mesmo tempo, cujo resultado também vai ser o número inteiro, não vai ser um número decimal. No nosso próximo exemplo, a gente tem aqui duas frações e a gente tem um número inteiro. Mesmo esquema. Esse 5 vai ter um subtendido, então está aqui, ó, um subtendido, e a gente vai fazer a multiplicação dos numeradores e dos denominadores, ficando 3 vezes 4 vezes 5, que são os numeradores, e os denominadores 12 vezes 7 vezes 1. Então, fazendo essa multiplicação, a gente vai ter que 3 vezes 4, 12 vezes 5, 60. 2 vezes 7, 14 vezes 1, 14. Então, note que eu consigo ainda simplificar essa expressão. Se eu pegar 60 e dividir por 2 e 14 dividir por 2, a gente vai obter a fração 30 sobre 7. Então, nesse caso, a gente não tem como mais simplificar. Então, essa seria a forma irredutível, né? E é o resultado da multiplicação das frações 3,5 vezes 4 sétimos vezes 5. A gente vai ter um resultado 30 sobre 7. Agora, na divisão, também a cor mais fácil que existe. Das operações dos conjuntos naturais, dos números inteiros, dos números racionais, divisão de fração é aquela que eu acho assim mais simples possível. Porque, na verdade, no final de contas, a gente não vai trabalhar com a divisão em si, a gente vai trabalhar com uma multiplicação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui manter essa primeira fração, vai trocar aqui o sinal de divisão pela de multiplicação e vai inverter essa segunda fração aqui. O 2 vai para baixo, o 7 vai para cima. Veja o que vai acontecer. Está aqui o sinal de multiplicação
e essa fração ela inverteu, né? O denominador passou a ser o numerador e o numerador passou a ser o denominador. Daqui em diante, você resolve com uma multiplicação. Pronto. Já deixou de ser uma divisão, agora a gente vai resolver uma multiplicação. E é proceder como os exemplos anteriores. Então, a gente vai ter aqui a nossa divisão aqui, né? Ó. A gente trocou o sinal da divisão pela multiplicação e inverteu a segunda fração. Pronto. Vamos fazer agora a multiplicaçãozinha. Então, vai ficar 4 vezes 7 e 9 vezes 2, obtendo 28 sobre 18. Note que eu consigo ainda simplificar essa expressão. Então, 28 eu consigo dividir por 2 e 18 também consigo dividir por 2. É importante salientar, gente, que esse valor que vai dividir o numerador e o denominador tem que ser o mesmo. E o resultado dessa divisão ela tem que ser um número inteiro, ou seja, não pode ser um número decimal. Então, eu vou ter aqui como resultado 28 dividido por 12 dá 14 e 18 dividido por 2 é 9. Aqui a gente tem a divisão agora de uma fração pelo número inteiro. Aquele mesmo esquemazinho que a gente resolveu lá, vai fazer aqui agora. 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1. Né? Então, esse número inteiro é mesmo essa fraçãozinha aqui. Vai fazer o que agora? Vai trocar o sinal da divisão pela multiplicação e vai inverter essa segunda fração. Aqui era 3 sobre 1, aqui vai ficar 1 sobre 3. Agora fechou. Vai ficar 4 vezes 1, 9 vezes 3, e a gente vai obter a fração 4 sobre 27. E aí, nesse caso, a gente não vai mais simplificar, por quê? Porque aqui já está na forma irredutível. Eu não consigo ter um número que divida 4 e o 27 ao mesmo tempo e que os resultados sejam números inteiros. Agora, veja bem, você tem a sequência de 3 frações sendo divididas. Eu vou mostrar para vocês o método mais rápido e mais curto. O que acontece? Naturalmente, você iria fazer primeiro essa divisão, inverter aqui, colocaria a sinal de multiplicação, invertir essa fração, resolvia, aí depois pegava o valor, realizava essa divisão, também trocando o sinal, invertendo a fração. O que é que eu vou fazer? Eu vou manter essa primeira fração, vou trocar todos os sinais de divisão por multiplicação e vou inverter todas as frações que estão à frente. Vai ficar desse jeito, ó. Tá aqui, mantive a primeira, ó, 4 sobre 9, manteve 4 sobre 9. Troquei os sinais de divisão por multiplicação. Aqui a gente vai ter 1 sobre 3, invertendo vai ficar 3 sobre 1. Aqui a gente tinha 3 sobre 5, invertendo vai ficar 5 sobre 3. Para falar a verdade para vocês, eu não lembro de ter visto nenhum livro, nem outra aula, nem outro canal fazendo esse processo todo assim rapidamente. Mas garanto para você que se você fizer vai funcionar. Lembrando o seguinte, tem que ser sequência de divisões, tá certo? Se você fizer isso aqui, mantém a primeira, troca o sinal de divisão por multiplicação e inverte as demais frações. Garanto para você que funciona. Então vai ficar 4 vezes 3 vezes 5 nos numeradores e nos denominadores vai ficar 9 vezes 1 vezes 3. Então quando eu faço essa multiplicação aqui, ó, 4 vezes 3, 12 vezes 5, 60. Tá aqui o 60. E o 9 vezes 1 vezes 3 vai dar, né, 9 vezes 1, 9, 9 vezes 3, 27. O que acontece? O que é que eu consigo fazer aqui? Essa fração ela pode ser ainda simplificada, porque ela não está na forma irredutível. Vou fazer isso como? Dividido por 3. Então, quando eu pego 60 dividido por 3, eu vou obter 20. E 27 dividido por 3, 9. Então, note que aqui a gente não tem como mais simplificar. Não existe nenhum número que eu consiga dividir 20 e 9 ao mesmo tempo. E o resultado seja um número inteiro, né? Não seja um número decimal. Então, gente, note que tanto a multiplicação como a divisão de frações não tem problema. É um negócio muito fácil, muito simples. Então, é algo que você exercitando só um pouquinho, você consegue resolver uma infinidade de questões, né? Geralmente você observa aquelas questões, quando aparece fração, você já vai logo se benzendo, imaginando que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. Operação com fração são as melhores operações para se resolver na matemática. Pelo menos é uma coisa que eu acredito nisso que eu estou falando. É a operação mais fácil de resolver. Agora, e quando aparece a multiplicação e a divisão? Você vai resolver quem aparecer primeiro. Se aqui no caso tivesse aparecido primeiro a divisão e depois a multiplicação, você ia resolver primeiro a divisão. Qualquer operação na matemática, seja número natural, número inteiro, decimal, fracionário, você vai respeitar a mesma ordem. Tem multiplicação e divisão, você vai resolver primeiro a que aparecer primeiro. Então, como é que fica nesse caso? A gente vai ter primeiro aqui a multiplicação, então vamos resolver a multiplicação. Então vai ficar 5 vezes 1, 4 vezes 2, e aí observe que eu mantive do mesmo jeito que está aqui o restante da expressão. Então quando eu faço 5 vezes 1 é 5, 4 vezes 2 é 8. Aí agora eu tenho essa finalzinho dessa expressão. O que é que eu vou fazer agora? Muito bem, agora
eu vou inverter esse sinal da divisão colocando multiplicação. E vou pegar essa fração, vou inverter, né? O 5 vai para cima e o 3 vai para baixo. Note, aqui ó, troquei o sinal, né? O sinal de divisão foi para multiplicação e inverti a fração. Agora é simples. Multiplica numerador com numerador e denominador por denominador. 5 vezes 5, 25. 8 vezes 3, 24. Observe que eu não consigo mais simplificar, essa seria a forma irredutível. Então essa fração seria o resultado dessa expressão aqui. 5 quartos vezes 1 meio dividido por 3 quintos, né? Seria aqui 25 sobre 24 avos. Então, para a gente exercitar, tem essa questãozinha que diz o seguinte. Pedro ganhou uma barra de chocolate de sua mãe. Entretanto, a mãe de Pedro falou que ele deveria dividir com a sua irmã mais nova, né? Geralmente, quando você é um irmão mais velho, você tem que dividir suas coisas com seus irmãos mais novos. Então, Pedro decidiu comer 1/3, sobrando assim 2/3 de chocolate. Com isso, Pedro dividiu esses 2/3 novamente em 3 partes e deu uma delas, que corresponde a 1/3, né? Para a sua irmã. Sua irmã achou injusta a divisão. Então, por que ela teve essa atitude? Olha, você observar assim o texto, você vê, ixi, negócio difícil, complicado. O que é que você tem que fazer? Você tem que identificar quais são as partes que são importantes nesse texto. Então, vamos lá. O que é que a gente sabe aqui? Qual é o problema aqui, né? Problema de divergência de opiniões entre os irmãos. Era a bendita da barra de chocolate. O que acontece? Tinha uma barra de chocolate. Aí o que foi que aconteceu? Pedro, dessa barra de chocolate, comeu 1/3. Se ele comeu 1/3, né? Então, para completar o restante da barra, tá faltando quanto? 2/3. Então, sobrou um total ainda de 2/3 dessa barra de chocolate. O que foi que Pedro fez? Desses 2/3, dividiu ainda em 3 partes. E dessas 3 partes, deu 1/3 para sua irmã. Aí o que acontece? A irmã reclamou, né? Poxa, só isso aqui para mim? Então, vamos entender por que que ela achou injusto. Qual realmente a fração que corresponde à barra de chocolate que a irmã de Pedro comeu. Então, observe o seguinte. Ela recebeu 1/3 de 2/3 que tinham sobrado. Então, ele tinha comido 1/3, tinha sobrado 2/3. Aí, desses 2/3, Pedro deu 1/3 para sua irmã. O que acontece? Na matemática, esse di, tá certo? Esse di, ele representa uma multiplicação. Então, como vai ficar? Vai ficar 1/3 que multiplica 2/3. Então, 1/3 de 2/3 é uma multiplicação. Aí aquele processo, 1 vezes 2, 2, 3 vezes 3, 9. A irmã de Pedro recebeu aqui a fração, né, correspondente a 2/9 da barra de chocolate. E daí, né? Qual é a relação? Vamos entender aqui, utilizando figuras, para você entender o tamanho da barra de chocolate que a irmã de Pedro ganhou. Então a gente tem aqui a representação da barra de chocolate. Aí o que acontece? Como Pedro tinha comido 1/3, ou seja, ele comeu a terça parte dessa barra. Ou seja, Pedro comeu, desse total da barra, ele comeu esse tamanho aqui. Aí o que acontece? Desse aqui que ele tinha sobrado, ele dividiu ainda em 3 partes. Dessas 3 partes que ele dividiu, ele deu 1/3 para sua irmã. Ou seja, ele deu 1/3, né? E a gente descobriu que esse terço corresponde a 2/9 do total dessa barra de chocolate. Então, observa aqui, ó. Eu peguei essa barra aqui, dividi em 9 partes. E aí, selecionei a quantidade de chocolate que a irmã comeu. Observe que a quantidade que ela comeu, ganhou de chocolate, é menor do que a parte que Pedro já tinha comido. Então, por isso que ela achou injusto. Porque o que ela ganhou do chocolate foi menor do que ele tinha comido. Tá certo? Então, veja. Se a irmã de Pedro, que não assistiu essa aula, já sabia que tinha saído no prejuízo, imagine você que assistiu essa aula até esse momento. Então, se não ficou legal ainda, gente, retome lá. Pegue lá no início, veja como é que acontece a multiplicação de fração. Eu apresentei praticamente todos os casos possíveis. Veja como acontece a divisão e exercite. O segredo é você exercitar. No mais, agradeço demais você que assistiu essa aula até aqui. Então deixa aí seu gostei, seu like. Compartilhe essa aula nas redes sociais. E é de fundamental importância que você se inscreva. Você se inscrevendo ajuda o canal a crescer e ainda por cima ajuda a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. No mais, um forte abraço e até a próxima aula.